Nós vamos falar agora da declaração do Bolsonaro, que disse que, se for eleito em 2026, que vai permitir uma base militar dos Estados Unidos na Tríplice Fronteira, ali na região de Foz do Iguaçu, ali no Paraná, e vai sair do BRICS. Olha que bacana, acho excelente isso daí, hein? Principalmente a parte do BRICS é muito bom. A questão da base militar dos Estados Unidos na Tríplice Fronteira, eu não sei se eu sou muito fã não, mas até entendo o motivo dela. Agora, sair do BRICS eu acho que é prioridade para o Brasil. O quanto antes o Brasil sair dos BRICS, melhor para todo mundo, melhor para o brasileiro e pior para os BRICS. Essa notícia foi sugerida por Dedo Mindinho, renegado pelo Lula, Alexa Tocar, Hoje o Dia Tá Lindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os BRICS, vocês sabem, eu critico muito os BRICS, porque os BRICS não servem para nada. Não tem nada nos BRICS. As pessoas ficam falando como se os BRICS fossem um bloco econômico, que um país ajudasse o outro. Não, não tem nenhuma ajuda de país nenhum para nenhum. Como se o BRICS fosse um bloco comercial, que você pode importar as coisas com alguma facilidade. Não, não tem nenhum acordo nesse tipo nos BRICS. Ou como se os BRICS fossem um acordo de defesa, né? Outro dia teve um mané falando aqui, não, se o Trump brigar com a Colômbia, lembra que a Colômbia faz parte dos BRICS e não sei o que lá. Porra, e daí, meu amigo? Os BRICS não têm acordo militar de um defender o outro, não tem. Os BRICS não são nada. Aí fica um monte de pateta falando, não, mas os BRICS controlam não sei quantos % da população. Tá, controlam como? Não controlam. Cada país controla a sua população e não tem nenhuma direção dos BRICS de fato, não tem nenhum acordo entre os BRICS. É muito diferente de qualquer bloco. O pessoal fica tentando comparar o BRICS com a OTAN ou com a União Europeia. Cara, não tem nada a ver, meu amigo. A OTAN, você tem o artigo 5º da OTAN lá, que se um país da OTAN for atacado, os outros todos se obrigam a defender aquele país. A União Europeia, você tem um acordo de tarifas. O BRICS não tem nada. O único acordo que tem nos BRICS é se reunir a cada um ano para discutir novos acordos. E isso significa o quê? Porcaria nenhuma. Aí a gente fica nessa ilusão de BRICS e coisa e tal. Aí você pode falar assim também, mas se não tem nada, qual o problema também de deixar o BRICS, né? E aí que tá o problema. O problema é você ficar parado no tempo contando com essa porcaria que não vai chegar a lugar nenhum no final das contas, né? Pior, como existem membros dos BRICS que são ditaduras sanguinárias como a Rússia, como a China e como outros países também, o Irã e coisa e tal, esses países começam a falar lambanças em nome dos BRICS e aí o nosso nome que está ali junto dos BRICS acaba sendo mutilado por associação. Estamos associados com ditadores, a verdade é essa. Muda alguma coisa? Não muda nada na prática, mas a gente começa a ficar aquele idiota que fica andando com os elementos ruins e coisa e tal para querer parecer perigoso e não sei o que lá, e no final das contas é um bundão do mesmo jeito. No final das contas arrisca a gente tomar uma retaliação dos Estados Unidos, uma retaliação da Europa, dificultar a entrada na OCDE, entrada em impactos que realmente fazem sentido, impactos que realmente têm vantagens econômicas para o Brasil. A gente acaba ficando alijado dessas coisas por estarmos associados a um bloco que não dá absolutamente nada. Não tem nenhuma vantagem estar no BRICS. Você não ganha tarifas, você não ganha proteção, não tem nada nos BRICS. Mas vou fazer a moeda dos BRICS. Eu corto meu pinto se tiver uma moeda dos BRICS algum dia, meu amigo, com sucesso. Não, fazer moeda pode fazer, só que vai ser um fracasso completo. Quem vai confiar nesses países, um bando de país comunista, socialista, ditaduras, que todos eles com problema com inflação, todos eles com economia cambaleante? A China está um pouco melhor, é verdade. Mas até pelo fato da China estar um pouco melhor, gera esse problema. Por que a China quer uma moeda dos BRICS? O que tem na China para ela ganhar com a moeda dos BRICS? Ela quer o yuan, pô, ela quer a moeda da China, o renminbi. Não vai querer a moeda dos BRICS. Para que ela vai querer isso, né? Só o idiota do Lula e o idiota do Putin que querem isso. O Putin quer porque ele está fazendo uma guerra, está sofrendo sanção, então ele quer uma moeda dos BRICS para ter uma forma de escapar das sanções e coisa e tal. E o idiota do Lula quer uma moeda dos BRICS porque é o Lula, é um idiota, é um pinguço corrupto que não faz ideia do que está fazendo aqui no planeta Terra. E essa posição do Bolsonaro é excelente. De novo, a questão da base militar dos Estados Unidos na Tríplice Fronteira, eu até entendo, tá? Por quê? Porque ali na Tríplice Fronteira você tem uma grande associação de terroristas por ali, tá? Para quem não sabe, muita gente que veio lá da Palestina,
da Síria, daquela região ali do Oriente Médio, foi ali para a Tríplice Fronteira, e existem algumas células terroristas terríveis, já fizeram atentados na Argentina principalmente, né? O Hezbollah fez o atentado na Argentina, alguns atentados que causaram mortes, coisas muito tristes. É verdade que no Brasil ainda não teve nenhum de significativo, mas uma hora vai ter, meu amigo, esse pessoal fazendo brincadeirinha de grupinho terrorista palestino ali, uma hora vai ter. Então, ter uma base militar americana ali na Tríplice Fronteira pode ser útil para afastar este pessoal, mas, sinceramente, eu como libertário não sou fã disso daqui, não. Entendo o motivo pelo qual eles querem botar a base, acho que talvez tenha alguma razão para isso, mas mais violência estatal não resolve problema nenhum. Então, a grande vantagem aqui é isso, Bolsonaro sair do BRICS. E aí que eu acho engraçado, porque ainda tem um monte de gente da direita aí que enche a boca para falar, não, porque o BRICS é maravilhoso, o BRICS é fantástico, o BRICS, esse pessoal tá do lado do Lula. O Lula acha isso, que o Lula critica as bravatas do Trump e defende o direito dos BRICS à desdolarização e promete reciprocidade. Vai lá, Lula, faz a moeda dos BRICS que tu falou aí que ia fazer, cara. O Trump já falou que vai botar tarifa de 100% se os BRICS criarem a própria moeda, né? Bota aí, Lula, vamos ver se a China topa. É porque eu falo, pessoal, esse pessoal fica falando questão de moeda dos BRICS. A China não aceita isso, cara. A China não tem interesse nisso daí. Pra que a China iria querer moeda dos BRICS? E pior, se a China topar, a Índia não quer, porque a Índia é brigada com a China. Esse é um outro problema, né? Os BRICS não são nada, hoje não são um acordo militar, não são um acordo econômico, mas você poderia falar assim, não, mas pode ser que no futuro eles se tornem. Né? A União Europeia também começou com um acordo ali, Estatuto de Roma, eu não lembro como é que foi não, mas teve um acordo inicial da União Europeia que depois evoluiu até chegar na União Europeia que é hoje, né? E você pode imaginar dessa forma, de repente o BRICS não é nada hoje, mas um dia vai ser. E aí que eu falo para vocês, não, o BRICS nunca vai ser nada, porque o BRICS tem inimigos entre eles, né? A China e a Índia, por exemplo, tem disputa de terra. Volta e meia morre soldado da China e morre soldado da Índia ali no Himalaia, porque tem várias regiões ali que são contestadas entre os dois países. Então, se a China fizer uma moeda que ela quer no BRICS, a Índia não vai querer. Repara, o BRICS ele não é nada hoje, não tem nada no BRICS, e não tem nenhuma chance de ter nada, porque tem vários inimigos globais. Não é só a China e a Índia, é também o Irã e a Arábia Saudita. Qualquer coisa que o Irã tope, a Arábia Saudita não vai querer e vice-versa. Então, meu amigo, o BRICS não é nada hoje e vai continuar não sendo nada. Mais um motivo para acabar com essa lambança que só joga o nosso nome para a lama sem dar nenhuma vantagem. Eu consigo entender a vantagem do BRICS para o Putin, como ele está sofrendo sanções e coisa e tal, e ele diz que está lutando uma guerra contra os Estados Unidos, não está não, ele está destruindo a Rússia contra a Ucrânia mesmo. Mas ele diz que está lutando contra os Estados Unidos e coisa e tal. Para o Putin faz sentido esse negócio. Para o Brasil não faz sentido. Os Estados Unidos é um aliado nosso, um aliado muito importante, diga-se de passagem. Um aliado que o Lula tá doido para brigar. Tá doido para brigar, tá doido para arrumar confusão e coisa e tal, para tentar manter o poder dele aqui, para manter o discurso dele, não de independência, não sei o que lá. Vai sacrificar um aliado extremamente importante do Brasil a troco de bolotas, porque não vai ganhar nada com isso, absolutamente nada, né? Fica aqui o direito dos BRICS à desdolarização. Os BRICS podem criar outra moeda, pode usar qualquer moeda que queira. Ninguém é obrigado a usar o dólar no comércio. O dólar é usado no comércio internacional porque é a moeda que maior parte de pessoas aceita, né? Qualquer coisa pode ser usada no comércio. Você quer comprar e vender usando, sei lá, sal, banana, ao invés de como moeda? Pode, pô. Se o outro lado aceitar, a questão toda é essa, tem que os dois lados aceitarem, né? E você, que é um grande produtor de banana, pode querer usar banana como moeda de compra de alguma coisa, mas o outro lado provavelmente não vai querer. Então esse é o problema. Por que se usa o dólar? Porque o dólar é algo que os dois lados querem. O dólar é bom aqui no Brasil, o dólar é bom na China, o dólar é bom na Argentina, o dólar é bom na África, o dólar é bom na Europa. E por que o dólar é bom desse jeito? Porque existe uma confiança nos Estados Unidos, né? A moeda americana, por mais que tenha desvalorização, por mais que o governo americano de tempos em tempos também gaste mais do que o necessário, né? Imprima dinheiro e cause inflação, ainda é muito menos do que, por exemplo, o idiota do Lula faz aqui no Brasil. Então, parabéns ao Bolsonaro pela iniciativa de sair do BRICS. O Milei já fez isso logo de cara, logo que tomou posse, chutou o BRICS para lá. Esse é o caminho. A gente tem que se aproximar mais da Europa e dos Estados Unidos, vencer esse sentimento anti-americano que tem no Brasil, de mente tacanha, de gente que acha que não, os Estados Unidos são ricos, então estão errados. Isso é pensamento típico de socialista. Não, a Europa é rica, então a Europa está errada, é colonialista e coisa e tal. Coisa de invejoso, invejoso. E olha só, eu entendo
eu entendo o brasileiro que tem esse sentimento anti-americano, porque realmente, né, você para pra pensar, a história brasileira é muito parecida com a história americana, a gente tem mais ou menos a mesma idade, um país mais ou menos do mesmo tamanho, e até 1800 e alguma coisa, era mais ou menos uma coisa, bicho. O Brasil podia estar até melhor do que os Estados Unidos em alguns momentos aí da história, até 1800 e alguma coisa. Foi depois disso que os Estados Unidos começou a tomar decisões corretas no sentido de manter a liberdade econômica, de evitar tamanho do Estado e coisa e tal, e, né, mais liberdade, mais comércio, respeito a contratos, esse tipo de coisa, enquanto o Brasil descambou para o socialismo, principalmente quando chegou no Getúlio Vargas, lá que inventou a CLT, que é a grande bola de chumbo no pé do brasileiro, né? Enfim, então o brasileiro se sente assim, o brasileiro olha para os Estados Unidos e fala, caramba, a gente é igual e, no entanto, olha só, a gente não está nem jogando na mesma liga atualmente, o Brasil não dá nem para competir com os Estados Unidos hoje em dia. E aí pinta uma certa inveja, eu concordo, não, eu também sinto isso, eu falo, porra, caramba, né, que merda, né, como é que a gente fez, como é que nós erramos na condução do Brasil para chegarmos nesse ponto, né? Agora, a gente não pode deixar isso interferir no que é interesse do Brasil. O Brasil ganha se aproximando dos Estados Unidos, ganha se aproximando da União Europeia, perde se aproximando de Rússia, Irã e não sei mais quem. A China e a Índia poderia até ser interessante do Brasil se aproximar e coisa e tal, muito embora a China também tenha brutalidades absurdas, também tenha um regime ditatorial. Mas a verdade é, o BRICS é definido pelo pior dos BRICS. É definido por Venezuela. Venezuela não entrou ainda, mas vai acabar entrando. É definido por Irã, Rússia, essa cambada de país de merda que tem lá, né? Então, parabéns ao Bolsonaro pela atitude. Temos que sair do BRICS mesmo, abandonar essa besteira que nunca deveríamos ter entrado nessa idiotice.